Vamos fazer a leitura do nosso exórdio, a nossa leitura preparatória para o Evangelho da noite de hoje, do nosso livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, e o autor espiritual é o Emmanuel. O capítulo 81, intitulado Estejamos certos. Porém, minhas leis em seus corações, porei minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos. Paulo, Hebreus, capítulo 10, versículo 16. Dos comentários do Emmanuel. Hoje eu vou fazer somente a leitura, prestem bem atenção, porque ela é muito para deixar a gente ficar cada leitura, cada palavra, tudo é muito importante para nós. E depois, no final, vou fazer uma outra leitura. As instruções humanas vivem cheias de códigos e escrituras. Os templos permanecem repletos de pregações. Os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. O Evangelho, entretanto, não oculta o propósito do Senhor. Toda a movimentação de páginas rasgáveis, portadoras de vocabulário restrito, representa fase de preparo espiritual, porque o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em nossos corações e inteligências. Poderemos aderir de modo intelectual aos mais variados programas religiosos, navegarmos a pleno mar da filosofia e da cultura meramente verbalista, com certo proveito à nossa posição individual, diante do próximo, mas diante do Senhor. O problema fundamental de nosso espírito é a transformação para o bem, com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. O Mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. Tenhamos disso a certeza, e não estejamos menos convencidos de que, às vezes, por acréscimo de misericórdia, nos conferirá os preciosos recursos para que lavemos nosso livro íntimo com a água das lágrimas, eliminando os resíduos desse trabalho com o fogo purificador do sofrimento. E eu vou terminar com palavras de amor. Diz assim: o amor é a suprema felicidade do místico, é a alma acesa em todas as dimensões da vida, é a força concêntrica do cosmo, é a luz de Deus que se expande em todas as latitudes da criação. A escola do amor é infinita, como infinito é o poder do Pai Celestial. O amor canta na força eletrotástica do átomo e torna-se uma melodia universal na mecânica do cosmo. Ele é o conjunto de fios invisíveis que parte do Criador ligando toda a criação. O amor é a vida, o amor é Deus, o amor é a caridade, o amor é a paciência, a tolerância, o perdão, a amizade, o trabalho, a fraternidade. Graças a Deus que assim seja. Nesse momento, eu passo a palavra ao senhor Arlindo para que ele possa fazer a nossa oração de abertura do Evangelho. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo. Obrigado, Dora, por mais esta oportunidade. Boa noite a todos e sejam bem-vindos quem está chegando pela primeira vez à nossa sala. E vamos proferir hoje a prece Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de bondade infinita, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que ele nos assista, Senhor,
curando aqueles que já se tornaram merecedores, confortando aqueles que têm as suas provas e expiações a passar, esclarecendo aqueles que quiserem aprender e assistindo a todos quantos apelem para o teu infinito e grande amor. Jesus Cristo, divino portador da graça e da vida, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que já te conhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze-o, divino amigo, através de tuas legiões consoladoras, através de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes, dos aflitos e dos enfermos, movimenta a tua legião de companheiros para assistirem a todos os doentes, curando-lhe as dores físicas e espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as bênçãos de cura sobre toda a humanidade, a fim de que todo se torne amigo do conhecimento e da paz, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo reparador para a cura de todos os males, aflições e dores de todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, dos nossos amigos e dos nossos inimigos, e a nos auxilie, proteja e ilumine, para que tenhamos hoje um evangelho com muita paz, harmonia e amor no coração de cada um dos nossos irmãos, ausente e presente. Que assim seja. Passo a palavra a você, Dora. Muito obrigada, Senhor Arlindo. Neste momento, eu peço a permissão do nosso Pai Celestial, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, Doutor Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e toda a sua legião de trabalhadores da luz, principalmente aqueles que nos dão sustentação, para passar a palavra à nossa querida amiga Josi, para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga. Obrigada, Dora. Obrigada pela presença de cada um dos irmãos participantes, encarnados e desencarnados. Obrigada, senhor Arlindo, pela prece tão singela do nosso querido irmão Bezerra de Menezes, um representante do bem na Terra, né? Que é tão palpável, né? Que sua história é longa e sua trajetória uma bênção para todos nós, né? Aqueles que tiveram contato com ele, fisicamente falando, e a todos nós que estamos sob sua proteção, como mentor espiritual de nossa casa. Hoje nós vamos compartilhar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 21, intitulado Haverá falsos cristos e falsos profetas. E a nossa leitura dentro da programação da nossa casa será restrita aos itens 6, 7 e 10, que vai tratar de dois subtemas: não acrediteis em todos os espíritos e os falsos profetas da erraticidade. E nós vamos começar justamente fazendo a leitura da citação da primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 1, que é a citação de abertura, cujos espíritos, juntamente com Allan Kardec, vai nos trazer elucidações, orientações muito importantes. E começa assim: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque vários falsos profetas se ergueram no mundo.
E Kardec comenta: os fenômenos espíritas, longe de darem crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, vem ao contrário lhes dar um último golpe. Não peçais ao Espiritismo milagres nem prodígios, porquanto declara ele formalmente que não os produz, como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material. Ele, o Espiritismo, vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e do mundo espiritual. E que, como suas primogênitas da ciência, não são menos leis naturais, em dando a explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje, destrói o que restava ainda no domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que estivessem tentados em explorar esses fenômenos em seu proveito, em se fazendo passar por Messias de Deus, não poderiam enganar por muito tempo a credulidade e seriam logo desmascarados. Aliás, assim como foi dito, só esses fenômenos não provam nada. A missão se prova pelos seus efeitos morais, que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Procurando a causa de certos fenômenos, ela ergue o véu sobre muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade em lugar da luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que na Terra passaram para a erraticidade e se adornam com nomes veneráveis para procurar, graças à máscara com a qual se cobrem, recomendar ideias, frequentemente as mais bizarras e as mais absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua ação de maneira menos ostensiva pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. O número daqueles que em diversas épocas, mas nos últimos tempos, sobretudo, se deram como alguns dos antigos profetas, pelo Cristo, por Maria, mãe de Cristo, e mesmo por Deus, é considerável. São João adverte contra eles quando diz: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque vários profetas se ergueram no mundo. O Espiritismo dá os meios de os provar, indicando os caracteres pelos quais se reconhece os bons espíritos, caracteres sempre morais e jamais materiais. É no discernimento entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, ser aplicadas essas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto que produz. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. E no item 10, o alerta é um pouco mais aprofundado. Quando o espírito Erasto vai nos trazer verdades e orientações. Não leremos todos os apontamentos do item 10,
mas leremos pelo menos uma parte substancial para que entendamos sobre o que nos fala esse espírito de alta conta na espiritualidade. E ele nos diz: os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos que, sob falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra da emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem os médios aceitarem, e para melhor fascinar aqueles que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, se ornam, sem escrúpulos, de nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. São eles que semeiam o fermento do antagonismo entre os grupos, que os compelem a se isolarem uns dos outros e a se verem com maus olhos. Só isso bastaria para os desmascarar, porque, em agindo assim, eles próprios dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, pois, são os homens que se deixam prender em armadilhas tão grosseiras. Mas há muitos outros meios de os reconhecer. Os espíritos da ordem a qual dizem pertencer devem ser não apenas muito bons, mas, por outro lado, eminentemente racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que deles restará. Convinde, amigos, comigo, pois que todas as vezes que um espírito indique como remédio para os males da humanidade, ou como meio de atingir as suas transformações, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formulam um sistema contradito pelas mais vulgares noções da ciência, esse não pode ser, senão, um espírito ignorante e mentiroso. De um lado, crede bem, que se a verdade não é sempre apreciada pelos indivíduos, o é sempre pelo bom senso das massas. E aí está mais um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquele que encontra mais eco e simpatia. Seria ilógico, com efeito, admitir que uma doutrina que visse diminuir o número dos seus partidários fosse mais verdadeira do que aquela que vê os seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue para todos, não a confia em um círculo restrito, fala surgir em diferentes pontos, a fim de que, por toda parte, a luz esteja ao lado das trevas. Meus amigos, a busca pela verdade espiritual sempre foi uma aspiração do ser humano, em todos os tempos. Mas essa jornada exige prudência e discernimento. Sabe? Fazer a diferença entre aquilo que deve ser considerado, aquilo que é racionalmente aceito e combinado com os conhecimentos já adquiridos. Desde os tempos mais antigos, encontramos registro de indivíduos que se apresentaram como portadores de mensagens divinas. Na própria Bíblia, aliás, temos vários casos, mas entre estes, não os da Bíblia, mas entre os espíritos, especialmente, há aqueles que guiavam pessoas para erros, tropeços, confusões e até desgraças. Na primeira epístola de João, somos advertidos por ele sobre a importância de testar os espíritos, experimentar, averiguar,
investigar e a não aceitar cegamente tudo que nos é apresentado como se essa fosse a total verdade. À luz do Espiritismo, essa orientação adquire um significado ainda mais profundo, pois a doutrina nos lembra que estamos em constante interação com o mundo espiritual, mesmo que ainda não possuamos a sensibilidade de percebê-los, vendo, ouvindo com a nitidez de uma mediunidade mais ostensiva. O Espiritismo nos lembra que essa convivência, em muitos momentos, é rica e educativa. Ela nos lembra, principalmente, que nós devemos ser mais exigentes, mais zelosos, para não corrermos o risco de sermos enganados por uma diversidade de espíritos que podem ser bons e às vezes maus. Conforme a elevação dos espíritos, a elevação moral e intelectual, nós poderemos, a princípio, distinguir alguns deles através de suas mensagens. Esses espíritos, quando maus, podem nos influenciar de forma especial, influenciar os médiuns, por eles serem portadores, o meio por onde nos chega a maioria das comunicações. E estes podem nos transmitir ideias, conselhos divergentes das verdades que podem nos levar ao progresso que todos nós almejamos. Por isso, Allan Kardec nos afirma no Livro dos Médiuns que a mediunidade é um exercício que requer estudo, análise e bom senso. É fundamental, ao recebermos as mensagens, nos deitarmos com ela, apontando sempre julgamentos, levando em consideração essas orientações e com base sempre em critérios muito sérios. Por exemplo, coerência com os ensinamentos do Cristo. Esse é um dos primeiros passos. Os bons espíritos jamais incentivam atitudes contrárias ao amor, à caridade ou à justiça. Elevação moral dentro do conteúdo da mensagem é outro item que devemos observar com muito cuidado. Espíritos elevados transmitem sempre mensagens edificantes e promovem o bem, seja individual ou coletivo. A lógica e a razão é um crivo do qual não devemos nos esquecer ao analisarmos as mensagens, pois todo o conteúdo que contraria a razão ou a ciência está longe da verdade. Portanto, João Evangelista, em sua assertiva, nos alertou de coisas muito sérias e que até hoje, nos dias de hoje, em que vivemos em meio a tanta divulgação de mensagens por meios de mídias, da internet, das redes sociais, somos chamados, mais uma vez, a estarmos prontos a não bebermos de toda a fonte, consumindo verdades que podem nos levar a equívocos e, às vezes, até a multiplicar essas mensagens, como se fosse algo que tivesse conteúdo inquestionável. Espíritos inferiores estão por toda parte, encarnados e desencarnados, e os falsos profetas agem sempre por interesses egoísticos, por vaidade, com a intenção de semear discórdia ou de proliferar mensagens equivocadas.
E é por essa mesma razão que o Espiritismo nos adverte de não buscarmos os fenômenos mediúnicos apenas por curiosidade, frivolidade, mas com objetivos sempre nobres, buscando sempre o crescimento. Uma das orientações muito sérias podemos encontrar no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, a partir do item 29, nas comunicações apócrifas. Aqui, Allan Kardec, juntamente com médiuns sérios, nos trazem notas explicativas acerca de mensagens que trazem títulos de pessoas como Vicente de Paulo, que faz, durante a leitura, até nós que desconhecemos, assim, toda a estrutura das mensagens desse conteúdo, e nos faz, num primeiro momento, assim, numa primeira leitura, entender aquilo como uma coisa bonita, bem feita, né? Aprimorada, usando a eloquência e o convencimento de suas palavras. Mas esse espírito, na verdade, que assinou como Vicente de Paulo, buscava mesmo era enganar aquele grupo de médiuns do qual Allan Kardec fazia parte. E, apesar da aparência elevada de sua mensagem, após ser analisada com todo cuidado e zelo, revelou muita incoerência e pouca profundidade de conhecimento. Imaginem que ele contestava a possibilidade da verdade espírita chegar nos lugares mais longínquos, inclusive lugares que nem haviam sido descobertos ainda. E aí, nessa primeira pegada, nessa primeira analisada, o grupo de médiuns de Allan Kardec já averigou aí uma possível inverdade. E quando eles mergulharam mais profundamente em analisar, e levou um certo tempo, descobriram que as predições, né, aquilo que ele julgava como um futuro quase impossível de acontecer, ao perceberem que o crivo da razão e da lógica confrontando com essa mensagem, deixava a mensagem empobrecida de conhecimento e de princípios morais do Cristo. E em pouco tempo, eles detectaram que, evidentemente, esse possível espírito de Vicente de Paulo não era São Vicente, mas poderia até ser um Vicente qualquer, trazendo para si, puxando para si pela vaidade ou pelo entretenimento, né? Aquelas pessoas estarem ali dando-lhe a atenção devida. Logo foi desmascarado e considerado um espírito enganador. Essa história reforça, de fato, a necessidade de vigilância constante e análise rigorosa nas comunicações mediúnicas ou espíritas ou espirituais. Às vezes são mensagens só espirituais e não espíritas, propriamente dito. E esses espíritos enganadores, eles se apropriam, né, se deleitam na boa-fé das pessoas. E eles existem dos dois lados da vida, e nós não podemos esquecer disso. Um outro caso que se tornou tremendamente conhecido nos anos 70 foi o caso da seita das borboletas azuis. Eu não sei se vocês se recordam, mas essa seita tinha um líder e essa história de separar um grupo para viverem ali de forma, isso aconteceu nos Estados Unidos, viverem de forma isolada do resto do mundo, julgando que o mundo estava em pecado e que aquele grupo seria salvo de maneira exclusiva por estarem eles próximos daquele líder que era o portador de toda a verdade. A seita das borboletas azuis
levou a um suicídio coletivo de várias pessoas por envenenamento, o que foi uma verdadeira tragédia. Essa notícia e essa história foi tão impactante que mesmo não havia ainda internet, nem, enfim, mídias, redes sociais, mas tomou uma proporção pela trágica morte de várias pessoas enganadas, né? Foram enganadas, se equivocaram com a mensagem do possível profeta, né? Desta seita, que o mundo todo, ou em lugares onde havia possibilidade de televisão, né, de chegar ali a imagem dessa notícia, que estarreceu muitas pessoas ao se defrontarem com a possibilidade de uma única pessoa levar à morte de dezenas de pessoas por uma simples mensagem equivocada, né? Mas nós sabemos que isso é possível e que de tempos em tempos aparecem entre nós aqueles que se dizem portadores da verdade e da salvação. E precisamos ter muito cuidado, e o convite é sempre para que tenhamos a atenção devida. No nosso livro dos médiuns, também, e aqui eu convido a uma leitura bem mais aprofundada e detalhada de todos nós, na segunda parte, no capítulo 24, a partir do item 267, para que todos nós façamos uma leitura, e aqui é um convite sério do fundo do meu coração, porque quando eu li, eu disse, meu Deus, a gente pensa que isso é tudo, às vezes, uma coisa que está longe, né, da nossa realidade. E aqui, a partir do item 267, ele enumera 26 qualidades. 26, não é uma, nem duas, nem três. 26 qualidades para que nós reconheçamos espíritos pelos seus princípios morais, né? Como reconhecer um bom espírito? E ele enumera 26 qualidades de um bom espírito. Gente, se a gente conseguir absorver pelo menos 5 dessas qualidades, e eu vou ler aqui algumas só a título mesmo de divulgação, para que a gente desperte o gosto pela leitura de todos os demais. A gente vai conseguir instrumento suficiente para averiguar, assim que a gente lê ou ouvir uma mensagem, com os ouvidos de ouvir, como diria Jesus, né? Com a atenção devida, a gente vai saber quando essa mensagem é séria ou quando ela deve ser uma mensagem apreciada, mas descartada. Até para que a gente também tenha um acervo a nível de conhecimento do que é e do que não é uma mensagem de qualidade espiritual. Diz aqui, podem-se resumir os meios de reconhecer a qualidade dos espíritos nos princípios seguintes. Primeiro, não há outro critério para discernir o valor dos espíritos senão o bom senso. Toda a fórmula dada para esse efeito pelos próprios espíritos é absurda e não pode emanar de espíritos superiores. Julgam-se os espíritos pela sua linguagem e suas ações. As ações dos espíritos são os sentimentos que inspiram e os conselhos que dão. Estando admitido que os bons espíritos não podem dizer e fazer senão bem, tudo o que for mal não pode provir de um bom espírito. E o quarto e último que eu vou divulgar com vocês, vou ler aqui. Os espíritos superiores têm uma linguagem sempre digna, nobre, elevada, sem mistura de nenhuma trivialidade. Dizem tudo com simplicidade e modéstia. Não se gabam jamais. Não exibem seu saber, nem a suposição, entre outros. A dos espíritos inferiores ou vulgares tem sempre algum reflexo das paixões humanas. Toda expressão que indique baixeza, presunção, arrogância, fanfarrice,
é indício característico de inferioridade ou de fraude se os espíritos se apresentam sob um nome respeitável e venerável. E isso é válido também para as leituras, as bibliografias espíritas. Hoje nós temos uma infinidade de livros que trazem conteúdos tão complexos e tão abstratos e tão distantes da doutrina espírita, dos postulados da doutrina espírita, que muitas vezes nós compramos o livro, um título sugestivo, e quando a gente começa a ler, meu Deus, o conteúdo é desastrosamente inadequado. Mas nem tudo está perdido. Vira uma fonte de exemplo para nós, não de dinheiro desperdiçado, mas uma fonte de literatura que seja imprópria para que a gente aconselhe as outras pessoas adequadamente. Olha, tal livro talvez não seja tão bom. Que tal você ler um livro tal que aí a gente tem certeza de indicar pela qualidade da sua linguagem, pelo conteúdo edificante que vai levar essa pessoa a um conhecimento que o transformará. Que, na verdade, os espíritos têm essa missão, de trazerem as suas contribuições para a melhoria e para o progresso de todos nós. Que sigamos adiante, sempre com esse leme, né? Com essa atenção, para não abraçarmos mensagens que não sejam tão adequadas para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Que Jesus nos ajude a manter os olhos bem abertos e a mente treinada para ler mensagens e absorver só o que for bom. Vamos fazer a nossa oração de agradecimento a Deus pela possibilidade de estarmos juntos mais um domingo em torno daquele que é o nosso mestre, modelo e guia. Oração da noite do livro Preces da Vida, de Lorival Lopes. Ele diz: Senhor, na hora de dormir, que pensemos na humanidade, seus males, seus anseios, suas esperanças, tudo isso diz respeito também a mim. Desejamos que o dia de amanhã seja melhor para todos nós, com menos necessitados, menos afortunados, aliás, mais afortunados e menos pessoas com fome e desamparadas. Esperemos que um dia no futuro todas as pessoas se congreguem a louvar-te, amar-te e seguir-te. Que se abracem, que se visitem e que se unam uns aos outros na prova de amor que Jesus nos deixou. Para que este seja um mundo mais renovado, suplico as tuas bênçãos, Senhor, e sobre todos nós que ela recaia em forma de eflúvios, de saúde, de paz e de bênçãos. Para o lar do pobre, que haja alimento. Para o lar do rico, que haja concórdia. Para o coração de todos nós, que reine a paz que tu ensinaste através de vosso Filho. Durmamos hoje, pensando nesse mundo que aspiramos, mas trabalhemos cada um por ele, fazendo as obras segundo a nossa necessidade e as nossas possibilidades. Obrigada, Senhor, por mais um dia, obrigada por mais uma noite reparadora e que ela seja também de trabalho para o nosso espírito. Assim seja, graças a Deus. Passa a palavra, Dora. Obrigada, Josi. Neste momento, eu peço a permissão do nosso Pai Celestial, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e toda sua egrégora de luz, para encerrarmos o nosso Evangelho do nosso lar da noite de hoje.
E amanhã temos o nosso Evangelho. Que Jesus derrama o seu amor, a sua luz, a sua paz, as suas graças, as suas bênçãos em todos os vossos lares, vossos corações e vossas mentes. Boa noite a cada um de vocês.